Dando continuidade à história, Salomé, muitas vidas, um só coração. Ditado pelo espírito Lúcius, psicografada por Sandra Carneiro. Capítulo 5. Eunice atravessava um movimentado saguão do hospital quando o celular tocou. Ela vasculhou a bolsa à sua procura e quase o arrancou lá de dentro. Ao verificar o número, acalmou-se. Oi, Elsa. Como estão as coisas por aí? Como vai ela? Você não me dá notícias? Dentro do possível, Luana está bem. Muito abatida? Bastante. Você sabe como é? Sei. Ah, se eu sei. Fez-se um breve silêncio até que Elsa prosseguiu. Vai demorar a sair? Estão fazendo alguns exames de rotina. O que pensam que vão encontrar? Você já não contou para o médico o que sucedeu? Sim, Elsa. E eles ignoraram. Disseram que só poderão liberá-la depois de fazer esses exames. Você está com ela? Estou subindo para o quarto. Está me escondendo algo, eu sinto. Não, é que eu estou preocupada com Rafaela. Por quê? Você acredita que ela também está internada em Cabul? Por quê? Sofreu um acidente, parece que foi atropelada por uns ciclistas. Falou com ela? Ainda não. Novo silêncio se fez entre as duas irmãs, dessa vez um pouco mais longo. Eunice chegou ao quarto e encontrou-o vazio. Ia saindo quando Luana retornava. A enfermeira informou. Pronto, Luana. Agora precisa aguardar somente o tempo do médico dar uma olhada em seus exames. Sem responder, a paciente acomodou-se na cama e pousou o olhar triste na tia. Seus olhos estavam vermelhos e o semblante muito abatido. Ao olhar para a sobrinha, imensa dor transpassou o peito de Eunice. Sentou-se ao lado dela e procurou distraí-la, comentando amenidades. O esforço foi inútil. Por que ele fez isso, tia? Você que é psicóloga, me explique. O que foi que eu fiz para que ele ficasse infeliz em nosso casamento? Minha querida, não é tão simples. Vamos conversar muito sobre o assunto, está bem? Eu prometo abrir o meu coração e partilhar com você tudo o que sei. Por ora, o melhor é tentar se acalmar. Como? Luana desatou incontrolável pranto. Eunice procurava consolá-la sem sucesso. Minha dor é tão grande que parece que vai me engolir. Ao mesmo tempo, eu sinto raiva por ter sido trocada, humilhada. Eu não merecia isso. Ninguém merece passar por isso. A tia pensou alto, relembrando a sua própria dor quando o pai de Rafaela as abandonara. Depois abraçou a sobrinha e declarou com firmeza: Você vai superar isso. Haja o que houver, vai superar. Vai conversar com o Bernardo e saberá escutar para descobrir o que aconteceu que afastou de você. E depois eu quero que ele fique comigo, que abandone aquela... Ai, tia, que raiva daquela mulher. Ela está destruindo tudo, toda a minha vida. Ah, se eu encontrar pela frente. O médico entrou, trazendo os exames e informou que estavam normais. Assinou a alta e autorizou a saída de Luana. Ela se vestiu devagar, sob o efeito do tranquilizante que tomara, e saiu apoiada nos braços da tia. O trajeto entre o hospital e a sua casa não era longo, mas pareceu-lhe uma eternidade. Tudo estava diferente. As ruas, as pessoas, os carros pareciam de brinquedos, como se nada fosse real. Sentia-se distante, como se estivesse diante de um filme, como espectadora, como se aquela não fosse sua própria vida. Quando entrou em casa, a mãe a aguardava ansiosa. Notou o estado da filha e não disse nada. Abraçou-a com carinho e falou apenas: Seja forte, minha filha. Onde estão as crianças? Chamei a Cristina e pedi que as levasse ao parquinho. Queria falar com você antes que a vissem. Ah, mãe, minha vida acabou. Nada disso.
Não vai se entregar assim. E o que eu posso fazer? Sentou-se e, debruçada sobre a mesa, balbuciou: Eu quero morrer. Preocupada, Elsa fitou Eunice, que moveu a cabeça em sinal negativo. Nem por um minuto, diga uma coisa dessas, repreendeu a mãe enérgica. Você vai lutar pelo seu casamento, pela sua família. É isso que tem que fazer. E o Bernardo apareceu por aqui? Rapidamente. Pegou umas roupas e saiu. Disse que tinha uma viagem de trabalho. Não acredito nisso. Ele fugiu, covarde, ingrato. É, filha, parece que sim. Luana debulhava-se em lágrimas, inconformada com a situação que piorava cada vez mais. Eunice ficou um pouco mais com as duas, depois se despediu e saiu. Tinha igualmente o coração pesado. Ao entrar em casa, foi logo olhar a secretária eletrônica na esperança de haver um recado de sua filha. Os únicos que encontrou foram da secretária, confirmando algumas consultas marcadas para o dia seguinte, e de uma amiga. Assim que escutou o último, ligou de volta. Monique, já pedi que não telefonasse para minha casa. Eu precisava falar com você. Podemos nos encontrar? Hoje não. Estou com muitos problemas para resolver. Rafaela está internada em um hospital em Cabul e não tenho notícias dela. Vou ficar por aqui. Desculpe. Foi para o chuveiro e deixou que a água quente aquecesse as suas costas, procurando relaxar. Estava preocupada com a filha, mas era a situação de Luana que mais a abalava. Lembranças vívidas do passado ressurgiram em sua mente. Os dias difíceis que enfrentara depois que Alfredo a trocara por uma colega de ambos da faculdade. Levara muitos anos para lidar com o ódio que sentia dele, por deixá-la daquele modo irresponsável. Amara muito o marido. Ele destruíra seus sonhos, do mesmo modo que Bernardo fazia agora com a sobrinha. Tentava relaxar sob o chuveiro quente. Quando o celular tocou, ela saiu depressa e atendeu toda molhada, enrolada em uma toalha. Era Jorge. Como ela está? Melhor, graças a Deus, está bem. Posso falar com ela? Um pouquinho. O médico lhe pediu que não se esforçasse e tem de falar bem devagar. Jorge colocou o telefone celular no ouvido de Rafaela e pediu: Vá com calma. Mãe? Filha? Minha filha, como você está? Tudo bem. Estão tratando você direito nesse hospital? Está, tudo bem. Vou para o hotel amanhã. Vou ficar bem. Filha, o que houve? Depois eu explico. Vou desligar. Por favor, assim que chegar no hotel, mande notícias. Eunice desligou o celular, limpando as lágrimas. Como se sentia impotente naquele momento e como detestava isso. Foi até a cozinha e abriu uma garrafa de vodka, misturou com gelo e tomou duas doses. Só então conseguiu relaxar ligeiramente. Na manhã seguinte, a passos lentos, Rafaela entrava no quarto do hotel. Foi até o espelho e olhou os hematomas que tinha pelo corpo inteiro. Seu rosto estava muito machucado, os lábios ainda bastante inchados e o olho esquerdo completamente fechados. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ela as enxugou e sentou-se na cama. Jorge estava sem ação, sem saber sequer o que dizer. Olhava penalizado para a colega que sofrera agressão tão grave unicamente porque executava o seu trabalho. Puxou uma cadeira e ia se sentar quando ela perguntou: O que vai fazer? Vou ficar um pouco mais aqui com você. Não, Jorge. Agradeço, mas eu quero ficar um tempo sozinha. Você tem certeza? Absoluta. Eu preciso pensar. Pensar? Mais do que nunca. Eu sei que essas mulheres sofrem. Eu quero achar um modo de ajudá-las. Jorge ergueu-se e explodiu. Não há nada para pensar. Arrume as suas malas, que as minhas já estão prontas. Vamos embora daqui. É isso que já deveríamos ter feito ontem, ao invés de nos mantermos com pessoas tão brutas.
É impossível que você não tenha a máxima pressa de partir depois de tudo que houve. Rafaela o fitou com um estranho brilho nos olhos. Ele encarou-o a sério e saiu exclamando: Não acredito. Você só pode ser maluca mesmo. Espere. Ele parou na porta entreaberta. Escute, eu tive uma ideia de como pode dar certo. Pelo amor de Deus, olhe para você. O povo daqui não é de brincadeira. Veja o que fizeram com você e, por favor, não insista mais. Como se não escutasse o pedido, ela continuou. Eu tive uma ideia, que eu acho que pode dar certo, se você me ajudar. Jorge ergueu-se, olhou sério para ela e resmungou enquanto ia para a porta. Depois conversamos. O fotógrafo saiu inconformado. A paciente acomodou-se na cama. Tomou os medicamentos que lhe haviam receitado e, sob o efeito deles, não tardou a adormecer. Seu sono era agitado e inquieto. Mais do que o corpo, seu coração estava machucado e a sua alma clamava por socorro. No entanto, os remédios mantinham-na entorpecida. Mais uma vez, Rafaela se via em vasto campo. Agora corria alegre entre as flores e altas árvores, em meio a uma floresta belíssima. Os pássaros cantavam e voavam em um dia ensolarado e luminoso. Ela caminhava alegre até um riacho de águas cristalinas, ajoelhou-se na beira do rio, que naquele ponto formava uma espécie de lago, e mirou-se nas águas tranquilas. Usava um vestido simples, mas bem cortado e bem feito. Os cabelos eram longos e castanhos, os olhos de um azul que se misturava com a cor do céu. Eram límpidos e belos. Enquanto mirava feliz uma figura refletida nas águas, a imagem se transformava. Via o rosto de Farista, tal qual no dia do apedrejamento. Horrorizada, levantou-se e correu pelas margens, descendo a correnteza. Contudo, não resistia à atração do reflexo na água. Agora o rosto que via era de uma moça morena com os cabelos bem cortados na altura dos ombros, sobrancelhas negras, grossas e retas. O rosto se desfigurava aos poucos e como que se desmanchava. A moça corria para dentro da mata, gritando por socorro. Rafaela remexia-se na cama e chorava angustiada. Queria acordar, porém não podia. Os remédios a entorpeciam demais. A jovem permanecia estendida em pranto desolador. Chorava e gritava pedindo ajuda. De súbito, uma luz apareceu à distância, tornando-se mais e mais brilhante. Ao perceber a intensa claridade e uma sutil presença, ela ergueu a cabeça levemente. De dentro da luz, viu sair uma imagem de mulher que se ajoelhou ao seu lado e ergueu-lhe a cabeça, pediu: Levante-se, minha querida. É chegado o momento da tarefa. É hora de retornar ao Brasil e principiar o seu trabalho. A busca começou, estarei sempre com você. Ela olhava para o ser reluzente, sem compreender, não obstante conhecia aquela voz. A mulher estendeu os braços sobre a cabeça dela e em silêncio permaneceu assim por um longo tempo. A jovem foi gradualmente se acalmando e enfim adormeceu deitada na relva, em meio às árvores frondosas. Capítulo 6. O celular tocava sem parar. 12 vezes. Mais 12. E não parava. Rafaela abriu os olhos, ouvindo ao longe o som do aparelho, como se uma campainha tocasse a porta. Olhou o teto e não se deu conta, de pronto, de onde estava. Sentia-se estranhamente distante. Aos poucos, foi tomando consciência de que estava em Cabul, e aquele era o quarto do hotel. Então atinou que o barulho era do seu celular. Sentindo dores fortes pelo corpo, no rosto e na cabeça, lembrou-se da surra que levara e de imediato seus olhos se encheram de lágrimas, que desceram pela face.
Seu coração bateu acelerado. Desejou revidar na mesma intensidade a brutalidade que sofrera. O telefone continuava a chamar insistente. Ela supôs logo que fosse a mãe querendo notícias. Levantou-se e caminhou devagar até a mesa. Pegou o aparelho de dentro da bolsa. Olhou o número e suspirou fundo, atendendo em seguida. Oi, Giovanni. Rafaela, como vai? Tudo bem, estou bem. Eu vou para aí, buscar você. Não, ainda não terminei o que vim fazer. Meu amor, sua mãe me contou que você se acidentou. Foi um pequeno acidente. Que a deixou desacordada em um hospital sem recursos, no meio do Afeganistão? Acho que não. Rafaela sentia-se frágil e abatida. Em contrapartida, uma vontade incontrolável de seguir em frente com as pesquisas para a matéria a dominavam. Procurou apoio e compreensão no namorado. Giovanni, você sabe o quanto é valioso para mim o trabalho bem feito. Eu preciso terminar o que comecei. Só depois eu vou voltar. Não sei fazer as coisas pela metade. Eu sei, Rafaela, mas você não está muito machucada? Não, eu já estou melhor. Foram ferimentos superficiais. E por que ficou desacordada? Eu bati a cabeça quando caí. Enquanto conversavam, grossas lágrimas desciam pela face da jornalista, que recordava as sensações experimentadas ao ser agredida pela turma de homens diante da casa de Laila. Tinha vontade de relatar tudo para Giovanni, e ao mesmo tempo sentia-se magoada com todos os homens. Controlava-se ao máximo, e racional e inteligente como era, explicava ao namorado o que sabia, que ele queria escutar. Acabou por acalmá-lo. Quanto tempo ainda vai ficar? Já passaram 8 dias, Rafaela. Sua mãe também está preocupada. Não basta você estar em uma zona de guerra permanente, ainda tem que sofrer um acidente? Foi mesmo um acidente? Estou achando você meio abalada. Eu queria já estar de malas prontas para voltar. Eu sinto saudade de você, da minha mãe, da redação, de tudo, Giovanni. É que eu preciso ficar e concluir o meu trabalho. Essa é uma matéria importante. E falta muito ainda? Normalmente você consegue colher as informações com rapidez? Segue sempre tão preparada quanto faz essas viagens? Você tem razão. Está praticamente fechada, a não ser por pequenos detalhes. Que detalhes? Eu quero fechar a matéria com a história de uma mulher que conheci aqui e me faltam alguns dados sobre ela. Então não vai demorar, está quase no final. Isso, são pormenores que eu preciso inserir para completar a história. A conversa prosseguiu por alguns minutos e então Giovanni desligou com a promessa da namorada de que não ficaria mais de 2 dias em Cabul. Rafaela tomou um banho e pediu o café da manhã no quarto. Comeu devagar, porque sentia muita dor ao mastigar. Quando terminou, ligou para a mãe e conversaram longamente. Apesar de Eunice desejar saber todas as minúcias, a jovem foi sucinta e logo desviou o assunto perguntando sobre a família, o trabalho da mãe e outros assuntos triviais. Por um instante, Eunice pensou em contar sobre a prima. Porém, sentindo-a enfraquecida, resolveu esperar pela sua volta. Ainda se falavam, quando soou o telefone do quarto. Era Jorge, em busca de notícias. Você está bem? Estou com a minha mãe no celular. Você já tomou café? Já. Pode vir aqui para conversarmos? Agora? Precisamos decidir o que fazer. Vou ligar para a redação e informar o ocorrido. Pode vir antes disso, por favor? Tenho de desligar, minha mãe está esperando. Embora contrariado, Jorge assentiu.
Rafaela despediu-se da mãe e, sentando-se frente ao espelho, observou os hematomas em seu rosto. Tocou em um deles, o mais arroxeado, e pensou: não está tão ruim assim. Olhou para os braços, o pescoço, os demais pontos onde sentia dor pelo corpo. Pôs a mão na cabeça, onde ainda havia um curativo. Este dói demais, avaliou ela mentalmente. Ali tivera de receber 5 pontos. O ferimento abrira um corte mais fundo no alto da cabeça à direita. Ergueu-se devagar e vestiu-se, para esperar o colega fotógrafo. Quando ouviu bater, tomava mais um gole de café e falou baixinho, enquanto ia abrir a porta: "Vou convencê-lo de qualquer maneira." "Como você está? Conseguiu dormir?" "Sim, os remédios que me deram são fortes. Dormi a noite toda. Sonhei muito. O sono foi bem agitado." "Pudera? Não é para menos. Foi sorte não ter sofrido uma lesão mais grave. Até o meu sono foi agitado. A bem da verdade, dormi muito pouco. Devia ter vindo aqui, pegar um desses seus comprimidos. O que fizeram com você me abalou bastante. Não pense que sou insensível." Rafaela sorriu e, segura, comentou: "Eu sei que se preocupa. Pude notar seu olhar assustado e tenso quando me acompanhou ao hospital. Sei que se importa realmente, Jorge. Mas eu estou bem, e mais decidida do que nunca. Se há um modo de você mostrar o quanto ficou consternado com o que aconteceu, esse é de me ajudar a finalizar essa matéria." "Eu não acredito. Agora é uma questão de honra. Eu quero falar com Lemar e descobrir o que aconteceu com a irmã dele. Por favor, não me negue isso. Não poderei agir sozinha. Dependo da sua ajuda. Peço apenas mais uma tentativa. Caso não dê certo, vamos embora." "Será a última tentativa mesmo?" "A última." "Você promete?" "Prometo, pelo meu trabalho." "Está bem. Vamos tentar uma última vez. Se não der certo, você já sabe." Pegamos o primeiro avião de volta para São Paulo. O primeiro está bem. Por outro lado, se eu conseguir me aproximar do garoto, vamos até o fim com essa matéria." "Proposta aceita." Rafaela sorriu de canto de lábio, pois tinha a boca machucada. Disse satisfeita: "Você acha que não vamos conseguir? Já eu tenho convicção de que ficaremos mais alguns dias por aqui." Jorge se levantou, afirmando: "Você é maluca, comprometida, teimosa, perseverante. Não vou desistir." "Nós combinamos." "Eu sou também uma pessoa de palavra. O que está combinado, para mim, é lei." "Pois eu digo que é de fato sua última chance. Não vou fazer mais nada caso sua ideia dê errado." "Vai dar certo. Tem de dar certo." "E o que pretende?" Já em pé, ela pegou a bolsa, ajeitou o cabelo e deu mais uma olhada no espelho. Pegou o óculos de sol, colocou-os no rosto e falou: "Vamos, no caminho eu explico." "Para onde?" "Até a casa de Lemar. Depois providenciar algo." "Não posso crer. Outra vez?" "Você prometeu, Jorge." "E tem alternativa?" "Nós temos um trato. Uma última tentativa. É tudo o que eu preciso. Agora vamos. Eu tenho um plano bem simples. Se falhar, voltamos para o Brasil." No trajeto, Rafaela expôs o que desejava. "Lembra-se da lavanderia pela qual passamos ao chegar aqui?" "O que é que tem?" "Alguns soldados levavam roupas e deixavam peças do uniforme. Vimos umas por lá." "Sim." "Vamos pegar roupas do exército para mim e para você." "Agora é que você ficou louca de vez. Pirou. Se nos pegarem, vamos os dois para a cadeia.
Sabe o que fazem com os ladrões nesse país? Vamos pegar dos soldados americanos, entendeu? Vamos ver se achamos algumas roupas de soldados americanos ou parte de uniforme, qualquer coisa assim. Jorge seguiu calado o restante do caminho. Não se conformava com a atitude da colega. Estava temeroso demais e buscava uma forma de demovê-la daquele intento absurdo. Argumentou, insistiu, falou tudo o que sabia e inventou o que lhe faltava. Ela estava irredutível. Não cediam nada da ideia que tivera. Queria vestir-se de homem para se reaproximar do garoto que perdera a irmã. Jorge não teve alternativa e acabou aquecendo. Fez o que lhe era pedido. Quando entrou no carro com as roupas, entregou-as a Rafaela. Vamos ver o que você trouxe. Olhe só, calça e blusão. Está meio quente, mas eu acho que é até melhor. Vou poder esconder as manchas nos braços. Como conseguiu? Eu comprei as peças. Todas esquecidas lá? Acho que não. Não? Ele me vendeu roupas que estavam por ser retiradas. Vai dar alguma desculpa? Eu não sei. Comprei sem necessidade de maiores argumentos. Você pagou em dólar? Claro. É o melhor argumento. Acha que vão servir? Creio que sim. Daremos um jeito. Agora vamos retornar ao hotel. Eu preciso arrumar as roupas. Depois que me deixar lá, eu quero que vá e passe o resto do dia vigiando o movimento na casa do rapaz. O resto do dia? Temos de saber os horários em que sai de casa. Alguma coisa sobre os seus hábitos. Vou preparar a roupa e você observa e traz as informações. O fotógrafo não argumentou. Voltou ao hotel e atendeu o pedido da jornalista. Rafaela passou a tarde mexendo nas roupas. Já era noite quando Jorge bateu à porta. A jovem abriu ansiosa. Descobriu alguma coisa? Parece que ele sai todos os dias pela manhã, naquele horário em que você... Sei. Penso que vai estudar, porque chegou quando eu já estava por lá. Veio com alguns cadernos e um estojo nas mãos. Era quase hora do almoço. Tudo indica que voltava da escola. E não saiu mais? Não, até o momento em que eu vim embora, após escurecer, ele ficou em casa. Aqui estão as roupas. Consegui ajeitar um pouco. Devem servir. Tome, essas são as suas. Jorge pegou as roupas e examinou os ajustes feitos por ela. Pelo que vejo, vão servir. Eu acho que sim. Amanhã bem cedo nós estaremos lá. Quero acompanhar cada movimento. Agora vou descansar. Estou exausto. Está certo. Logo cedo nos encontramos no saguão. Até amanhã, Rafaela. E repito, espero que saiba o que está fazendo. O policial me alertou. Se acontecer alguma nova agressão contra você, pelos mesmos motivos, ele a deixará entregue à própria sorte. Não tomará nenhuma providência. Nós estamos sozinhos por nossa conta. Você compreende os riscos, não é? Depois não vai adiantar chorar, gritar ou esbravejar. Pode deixar, Jorge. Sei o quanto é arriscado, mas não tenho dúvida de que desta vez vai dar tudo certo. Assim espero, para o seu bem. Assim espero. Rafaela o levou até a porta e se despediu. Fechando-a devagar, sentou-se na cama com as roupas ajustadas no colo e ficou a olhar para elas por um longo tempo. A seguir, pegou o celular e digitou o número do namorado. Antes que a ligação se completasse, interrompeu-a, jogando o aparelho sobre a mesa da cabeceira. Ligou a televisão e logo a desligou. Sentia-se agitada, inquieta, incapaz de se concentrar em nada. Telefonou para Eunice. Oi, mãe. Oi, filha. Você já estava dormindo? Não. Preparava-me para deitar.
Na verdade, estou lendo um pouco. Ando meio sem sono. Com insônia? De novo? Já ligou para Giovanni? Liguei, sim. Ele está muito preocupado com você. Não há motivos. Pois não é o que eu sinto pela sua voz. Você me conhece a fundo, não é? O que foi? Você está bem mesmo? Rafaela hesitou por alguns instantes para depois responder firme. Está tudo bem comigo, eu só estou um pouco inquieta. Você trabalhou hoje? Não. Passei o dia no quarto descansando, foi a orientação do médico. Então é isso, filha. Você não gosta de ficar parada. Como conseguiu ficar no quarto o dia todo? Eu acho que foi isso. Minha cabeça ficou muito agitada. Desde o início, a mãe cuidou de evitar qualquer assunto que remetesse à sobrinha. A conversa já ia longe quando, de súbito, Rafaela perguntou: E Luana, como está? Tem falado com ela? Eunice ficou muda. Detestava mentir para a filha, em especial sobre a prima de quem ela era tão amiga. Instantaneamente, Rafaela notou que havia algo anormal. O que foi, mãe? Não me esconda nada. Está tudo bem com Luana? Mais ou menos. Eu estava esperando você melhorar um pouco para contar. Aguardava um momento mais adequado. Assim narrou à filha os últimos acontecimentos. Rafaela sentou-se na cama, sentindo o coração já conturbado agitar-se ainda mais. Tratou de encerrar rápido a conversa com a mãe a fim de ligar para a prima. Conversaram por quase 2 horas. Luana chorava ao contar à melhor amiga o que lhe sucedera e Rafaela, por sua vez, ao conhecer os detalhes, enchia-se de raiva contra Bernardo, que de alguma forma estendia a todos os homens. Quando desligou o telefone, sentia-se exaurida. Foi até a geladeira e pegou uma cerveja. Tomou-a inteira. Depois, mais uma e mais outra. Ao todo, foram 6 latas. Queria embebedar-se, esquecer o que sentia. Sua mente, sempre clara e precisa, estava turva e perturbada. Seus sentimentos, sempre controlados e dirigidos para objetivos definidos, estavam confusos num emaranhado de medo, raiva, mágoa, ressentimento. Por fim, anestesiada pelo efeito da cerveja, meio cambaleante, preparou-se para dormir. Deitou-se e logo adormeceu. Viu-se novamente junto a um rio de águas cristalinas. Via uma roupa antiga, medieval. Andava de um lado ao outro à margem do riacho, colhendo ervas. Estava apreensiva e colhia velozmente ramos de plantas variadas. Enrolou-as em um pano e colocou-as no alforje, que ficara sobre uma pedra. Caminhou até a margem do rio e lavou as mãos sujas de terra das raízes, que também colhera. Pegou o alforje cuidadosamente, como se levasse algo precioso, e preparava-se para ir quando um cavaleiro apareceu. A jovem se assustou e tentou fugir. Saiu correndo em disparada pela planície. O cavaleiro a alcançou e, agarrando-a pelos cabelos, arrancou de suas mãos o alforje. Ela conseguiu se desvencilhar e embrenhou-se na floresta. Corria desesperada, como se a própria morte a perseguisse. Estava apavorada. Envolvida em terror e angústia, Rafaela despertou chorando. Custou um pouco a se dar conta de que acabava de acordar. Aos poucos foi se sentindo outra vez no quarto do hotel e percebeu que estivera sonhando. Virou-se de lado, sonolenta, e balbuciou: Que droga, esse sonho de novo. Voltou a adormecer e só despertou de manhã, com Jorge batendo na porta. Já era dia alto, ainda assustada abriu a porta. Você está bem, Rafaela? Não atendi ao telefone, o que houve? Estava esperando lá embaixo, já há quase 1 hora. Ai, Jorge, desculpe, eu perdi a hora. O serviço de despertador não funcionou? Esqueci de pedir.
Depois eu explico. Vou me arrumar e descer sem demora. Quer deixar para amanhã? Não, de maneira alguma. Dê-me uns 15 minutos e encontro no saguão. A jornalista se arrumou rapidamente, engoliu um café e logo estava no carro, vestida com roupas que lembravam as de soldados americanos. Jorge lhe arranjara inclusive um capacete pequeno. Ele mediu-a de alta a baixa e começou a rir. O que foi? Você está engraçada. Eu devo dizer que está engraçado. Sem responder, ela ficou séria. O colega comentou: pelo menos está disfarçando bem. Não diria que está perfeito, mas disfarça. E você acha que está muito melhor do que eu? Mais bonito? Estou me sentindo ridículo nessa roupa. Não sei se isso vai funcionar. Deixe-me tentar. Se não der, voltamos ao hotel, fazemos as malas e vamos embora. Vou torcer tanto para não... Nem pense em dizer isso, Jorge. Por favor. Tem de dar certo. Você tem de me apoiar. O fotógrafo se manteve calado até chegarem ao destino. Estacionou o carro longe e os dois se separaram. Rafaela andava mais perto da casa como se fizesse uma ronda, e Jorge ficou mais afastado, perto de uma esquina. Enquanto caminhava de um lado a outro atenta, a jovem observava a pobreza extrema, as ruínas em que aquela população vivia. A realidade de Cabul a chocava. Era uma cidade destruída, pobre, sem recursos. As ruas sequer possuíam sinais luminosos. O trânsito era caótico e o povo sofria. Ela olhava discretamente para o rosto dos homens que ia pelas ruas, falando alto e gesticulando. Crianças magras, raquíticas, também circulavam, e algumas poucas mulheres, na maioria usando burcas, podiam ser vistas na via pública. A brasileira estava a umas 2 quadras da casa de Lemar, quando o viu apontar na rua. Vinha sozinho, carregando algumas sacolas. Ela olhou bem atrás dele, para ver se o pai o acompanhava. Pelo que era possível enxergar, parecia vir sozinho. Passou por ela distraído, sem dar-lhe maior atenção. Rafaela fez um sinal com a cabeça, avisando Jorge, e chamou. Lemar? O garoto virou-se e a encarou. Ela erguera a cabeça para deixar que o rapaz visse o seu rosto todo cheio de ataduras, hematomas e feridas. Em seguida, baixou-a e falou em inglês. Sou eu, Rafaela. Preciso falar com você. De prontidão para auxiliar, ao menos como intérprete, Jorge os alcançou. Lemar fitou a jornalista e comentou em seu próprio idioma. Você é maluca. Quase a mataram. O que quer comigo? Ajudar. Ajudar? Como? Sei que está muito triste. Quase posso sentir a sua dor. Quero fazer algo por você. O garoto fitou a mulher, que trazia o rosto ferido pela surra que levara de seu pai e seus parentes. Não podia compreender a insistência dela. Por que fazia aquilo? Arriscar-se de tal modo por uma desconhecida. Ao mesmo tempo sentia um interesse inexplicável por aquela mulher. De olhar fixo nas manchas roxas e avermelhadas espalhadas pelo rosto de Rafaela, questionou. Por quê? Estou chocada e tocada no mais íntimo com tudo o que vi em seu país, principalmente o que presenciei com a sua irmã. Ela falava e Jorge traduzia. Já inquieto, o rapaz olhava com insistência para trás como se temesse alguma coisa. O que foi? O que o aflige tanto? Meu pai deve chegar a qualquer momento. Se me pegar falando com você, vai bater em nós dois, e desta vez é capaz de matá-la. Levantou a manga e mostrou o braço roxo da surra que o pai lhe dera. Como podemos nos falar? Seu pai vai buscá-lo na escola? Amanhã vou ao mercado para minha mãe, quando sair da escola.
Lemar pegou o lápis e escreveu o endereço e o horário, pondo o pedaço de papel na mão de Rafaela. As mãos dele estavam frias e suadas. Caminhou em direção à casa. Antes de abrir o portão, olhou para a jornalista que se afastava, em companhia do fotógrafo, e falou alto, enquanto lágrimas brotavam de seus olhos. Espero que possa me ajudar. Eu estou precisando. Ao escutar o apelo, Rafaela fez menção de retornar, porém Jorge segurou-a firme pelo braço e mostrou-lhe o homem que se aproximava com mais dois. Era o pai de Lemar. O garoto não aguardou resposta e entrou apressado, mesmo sem ter visto o pai. Esse nem notou os dois soldados que se distanciavam rapidamente. Apenas percebeu o portão se fechando. Parou em frente à casa e conversou mais um pouco com os outros. Depois se despediu e entrou. Capítulo 7. Rafaela e Jorge foram para Cabul Serena Hotel, onde estavam hospedados. No caminho, ela não conteve o entusiasmo e a satisfação. Eu não disse? Sabia que daria certo. Sim, espertinha, mas antes de cantar vitória, é melhor esperar até amanhã, para ver se tudo vai dar certo mesmo. Como assim? Quem garante que o garoto vai aparecer? Não viu como estava nervoso, apavorado? E machucado. Você não viu as marcas no braço? Ele deve ter verdadeiro horror do pai. Pode ser que acabe não indo ao encontro. Será, Jorge? Calada, a jovem pensou um pouco e depois afirmou confiante. Algo me diz que ele vai sim. Intuição? Você não é disso? É só um palpite. Rafaela entrou no hotel e foi direto para o quarto. Queria refletir. Sentada na cama, olhou todas as anotações, tentando iniciar o texto da matéria que a trouxera ao Afeganistão. Naquele momento, porém, não conseguia escrever uma única frase. O que Jorge lhe dissera sobre o medo do garoto fazia muito sentido. Essa preocupação ficava martelando em sua mente. E se o garoto desistisse? Ela não poderia voltar atrás no que combinara com o fotógrafo. Se o garoto não aparecesse, teria que regressar para o Brasil sem ir de novo àquele bairro. Resolveu descer e procurar o concierge, que talvez lhe desse alguma luz. A jovem sentou-se em uma saleta do hotel, acomodando-se à poltrona confortável, e começou a narrar tudo o que vivera nos últimos dias. O concierge era uma moça que não mais de 25 anos, morena de olhos amendoados e nariz muito reto, sobrancelhas igualmente retas. Parecia uma mulher forte e decidida, que sabia o que queria. Rafaela fez o seu relato. Depois buscou esclarecimentos, e a moça os deu com a segurança e tranquilidade. Essas execuções diminuíram desde que os militares americanos chegaram. Agora o que está ocorrendo é o suicídio das mulheres, se bem que ainda haja algumas execuções. Dessa, por exemplo, eu não estava sabendo, mas eu vou me inteirar do assunto, tenha certeza. Quer dizer que não têm sido comuns execuções como essa? Entretanto, as mulheres continuam sendo agredidas? Continuam queimadas, atacadas, estupradas e coisas assim. Já execuções como a que você descreveu, pouco a pouco se tornam mais raras. Pelo que você disse, eu tenho a impressão de que se trata de uma execução de honra. Como assim? É um hábito cultural em algumas áreas, especialmente entre os paquistanenses, executar mulheres por deliberação da própria família, quando se considera que cometeram algum ato contra a honra familiar. A própria família? Pai, mãe? Às vezes. Ela era casada? Eu não estou certa, mas creio que sim. Então pode ter sido a família do marido. E esses crimes não são punidos? A bela concierge
fez ligeira pausa, olhou fixamente para Rafaela e indagou: Há quanto tempo você está aqui? Quase 10 dias. Portanto, já percebeu que a impunidade é grande, assim como a corrupção. Não é muito diferente do Brasil, o meu país. Só que o Brasil não trata suas mulheres dessa forma. Pior que às vezes trata. A conversa prosseguiu por mais algum tempo. Rafaela ficou impressionada com o conhecimento demonstrado pela jovem. Você está há muito tempo no Afeganistão? 2 anos. Só isso e conhece tanto? Eu venho de uma família de origem afegã e paquistanesa. Trago marcas em minha própria história familiar, das dificuldades e dos desafios que essas mulheres extraordinárias já enfrentaram e enfrentam até hoje. Tive uma bisavó que foi executada na França pelos familiares, por isso eu estou aqui. Você nasceu na França? Em Paris. Meu pai é francês e minha mãe vem de uma família de Cabul. Cresci ouvindo as histórias dela, terríveis histórias de violência contra as mulheres. Meu pai a ajudou a superar lembranças traumáticas da infância, imagens que ela quer esquecer. Depois que terminei a faculdade de hotelaria, decidi fazer alguma coisa em favor das mulheres, minhas irmãs, que sofrem horrores nesses países de cultura tão inflexível. Rafaela escutava atentamente e a outra prosseguiu. Faço parte de uma entidade chamada RAVA, Associação Revolucionária das Mulheres do Afeganistão. Eu coletei algumas informações sobre esse grupo e o seu trabalho no Oriente Médio. Aliás, eu venho tentando, sem sucesso, fazer contato com alguém que participe da organização. É que, contra todas as forças da rígida tradição do nosso povo, trabalhamos anonimamente e clandestinamente para ajudar as mulheres desse país nas mais diversas situações. Provemos educação e saúde para que elas possam superar a sua condição. Muitas são abandonadas pela família após serem agredidas em estado deplorável. Engajei-me na luta e dedico parte do meu trabalho a essa causa. Não raro arriscamos a própria vida. Rafaela, atônita diante do vigor daquela jovem mulher, ficou profundamente impressionada. Ao final da conversa, ergueu-se e, apertando a mão de Madeleine, cumprimentou-a com admiração. Foi um prazer conhecê-la. Parabéns pela sua coragem, por seu idealismo. Hoje em dia é difícil encontrarmos pessoas assim que se dedicam em favor de outros sem maiores interesses e até se arriscando. Acho que essa luta é parte de mim, de minha história. Sei que a minha bisavó ficaria feliz. Madeleine hesitou por alguns instantes e depois disse: Posso tentar levá-la a uma dessas reuniões. Caso consiga, você conhecerá de perto incontáveis heroínas anônimas. Puxa, seria muito importante divulgar o trabalho do grupo lá no Brasil, através da minha matéria. Acha possível? Vou ver isso. Amanhã teremos uma reunião. Verei se posso levá-la. Que ótimo! Muito obrigada pela oportunidade. Não vou garantir nada, mas falarei com os responsáveis. Eu saio às 6 horas. A reunião é curta, das 6 às 8 da noite. Eu encontro aqui no lobby. Pode ser. Se tudo der certo, você me acompanha. Rafaela foi para o quarto entusiasmada e quase esqueceu suas angústias. Refletiu sobre o que conversara com Madeleine e, lembrando-se de Lemar, ficou novamente tensa. Passou o resto do dia sem conseguir se concentrar em nada. Agora, além de preocupada com o encontro, estava ansiosa pela possível reunião da noite seguinte. Ligou para a mãe, para o namorado e para Luana. Falou com os filhos da prima, que adoravam, e prometeu voltar logo. Ao desligar, sentiu que a saudade apertava. Queria regressar ao Brasil. Pensou na prima.
eram muito próximas desde a infância. Desejando estar perto dela naquele momento difícil, teve vontade de ligar para Bernardo e saber dele o que ocorrera, mas desistiu. Essa era uma conversa para se ter pessoalmente. A noite foi longa e agitada, e ela demorou muito para adormecer. Acordou cedo e antes do meio da manhã estava pronta no saguão. Ligou para Jorge, que reclamou. Por que sair tão cedo? É só a uma da tarde que vamos encontrar o garoto. Eu não aguento ficar aqui esperando, prefiro estar lá, para ter certeza de não atrasar. Saíram com quase 2 horas de antecedência, com um chapéu para proteger-lhe o rosto. Rafaela aguardava a chegada de Lemar. À medida que o horário combinado se aproximava, a ansiedade da jornalista ficava sem controle. Andando de um lado para o outro, pediu a Jorge: Veja se me arruma um cigarro. Você não fuma. Pois acho que eu vou começar hoje. Eu não suporto essa espera. Os fumantes não se acalmam com cigarro? O colega encarou-a e, balançando a cabeça em reprovação, não respondeu. Perto de 1 hora da tarde, Rafaela estava a ponto de explodir. 1h10 e o rapaz não aparecia. Era quase 1h30 quando Lemar apontou na esquina, caminhando, titubeante, na direção da jornalista. Quando estava próximo, avisou em inglês: Não posso demorar. Nem precisa, vamos nos sentar no carro, venha. Desconfiado, ele recusou. Prefiro aqui mesmo. Tudo bem, mas para aquele canto ali está mais tranquilo. O garoto parecia muito assustado. Enquanto a jornalista pegava o gravador e o caderno de notas, viu em detalhe como seu rosto fora machucado. Olhou-a nos olhos e disse com os seus marejados: Não entendo a sua insistência. Esses problemas não são seus. Rafaela fitou aqueles lindos olhos azuis e de súbito sentiu um forte vertigem. A imagem de outros olhos azuis diferentes, mas como se fossem os mesmos, a fez estremecer. Lembrou-se nitidamente de flash de seus sonhos, em que um cavalheiro a perseguia e quando o fitava via aqueles olhos. Eu quero ajudar, no que puder. Sua voz saiu trêmula. Por quê? O que tem você com isso? Sem desviar os olhos do rapaz, ela respondeu: Desde que vi o que aconteceu com a sua irmã, eu não consigo dormir direito. Eu não tenho paz. Jorge escutava atento e intrigado. Não imaginara que a colega estivesse tão abalada. Preciso de respostas. Então pergunte, jornalista brasileiro, o que você quer saber? Por que a sua irmã foi executada? Minha mãe diz que foi porque desobedeceu ao marido. O que ela fez? Minha irmã frequentava a escola escondida e ia às reuniões de um grupo que ajuda as mulheres aqui no Afeganistão. A Rava? É isso. Sadim, o marido, não queria que ela estudasse, proibiu-a e advertiu-lhe que não mais saísse de casa sozinha. Mas a minha irmã adorava estudar e simplesmente não conseguiu parar. Ele descobriu e, auxiliado pela própria família, executou o farista. À medida que Lemar falava, lágrimas lhe desciam pela face num misto de tristeza e raiva. Rafaela comentou: Você era muito ligada à sua irmã, não é verdade? Sim. E não é comum um rapaz ser tão próximo à irmã, ou é? Limpando as lágrimas, ele procurou disfarçar. Olhou para os lados como se quisesse ter certeza de que não era observado e falou: Eu preciso de ajuda. Por quê? Meu pai quer que eu me case e eu não. Você casar-se? Quantos anos tem? 14. Acho que até nesse país é pouca idade para constituir uma família. É que eu não sou homem. O quê? Novamente ele olhou para os dois lados e, baixando o tom de voz, confidenciou: Meu nome é Laila. Sou uma menina. Como minha mãe tem muitas filhas,
para que os vizinhos não ficassem acusando que nasciam tantas mulheres porque Alá não abençoava nossa família, e também por precisar de ajuda fora de casa, ela resolveu criar-me como um menino, pelo menos até agora. Você é o mais novo, digo, a mais nova, indagou Jorge interessado. Sou a mais nova e tenho apenas um irmão, nascido antes de mim. Laila fez uma pausa, como a pensar, tomar fôlego, e então passou a falar muito depressa. Com a morte da minha irmã e a sua tentativa de se aproximar da família, meu pai decidiu que era hora de me casar. Só que eu não quero. Estou estudando e, como farista, eu adoro aprender. Rafaela e Jorge permaneciam presos às revelações da garota, que continuou. Não quero acabar igual a minha irmã. Meu pai quer casar-me com Sadim, o marido dela. Houve um instante de hesitação e a jornalista, tocando-lhe o braço com suavidade, encorajou-a a prosseguir. Faz tempo que ele me olha de um jeito estranho, com desejo, sabe? Nos últimos 6 meses eu tenho feito de tudo para não ficarmos a sós, em hipótese alguma. Ele me assusta, me apavora. Minha mãe tinha percebido e ajudou a me proteger. Depois do que fez com o farista, então, é impossível que me case com esse verdadeiro monstro. Ele conversou com o meu pai e fizeram um acordo. Já que não pode ficar com a minha irmã, quer a mim. Laila caiu no dolorido choro. Assim que se acalmou um pouco, Rafaela questionou. As execuções estão diminuindo nos últimos anos. Por que uma decisão tão violenta no caso de sua irmã? É um dos hábitos arraigados na família de Sadim. São pessoas muito tradicionalistas. Não vou suportar viver com esse homem de quem tenho tanto medo, com o assassino da minha irmã. Agora chorava aflita. Prefiro me matar do que ser esposa dele. É isso que eu vou fazer se você não puder me ajudar. Rafaela comoveu-se com a menina de cabelos curtos e olhos azuis esverdeados e balbuciou. Prometo buscar um modo de ajudar. Amanhã à noite possivelmente conhecerei alguns membros dessa rava. Vou conversar com eles sobre você. Vai a uma das reuniões? Alguém tem a intenção de me colocar numa delas. Caso consiga, eu tentarei descobrir como podem ajudá-la. Eu prometo que vou fazer de tudo. Laila silenciou e, limpando as lágrimas que desciam sem parar, deu um ligeiro sorriso. Eu preciso voltar. Os 2 colegas a auxiliaram com as compras e marcaram um novo encontro para o dia seguinte. Fizeram o caminho para o hotel sem dizer uma palavra, num mutismo desconfortável. Ao descerem do carro, Jorge perguntou: Você acredita mesmo que pode ajudar essa moça? Por que pensa isso? A situação dessa menina aqui é dificílima. Você vai embora em alguns dias. O que acha que está fazendo? Não a estou reconhecendo. Parece uma outra pessoa, diferente daquela jornalista determinada, focada, que chegou aqui há tão pouco tempo. Deixe-me, Jorge. Quero ficar sozinha. Preciso pensar. Acho bom você pensar muito em tudo o que está acontecendo. Está exagerando em seu envolvimento com essa garota. Isso não vai dar certo. Não vai acabar bem. Sem entender por que, ela sequer esperou o elevador. Não queria escutar mais. Sabia que Jorge tinha razão, mas parecia que algo em seu íntimo a conduzia sem que pudesse fazer qualquer coisa a respeito. Despediu-se do colega e subiu as escadas até o 8º, onde ficava o seu quarto. Ao fechar a porta, ouviu o celular tocando. Procurou por ele dentro da bolsa e atendeu depressa ao ver o número da redação da revista. Era a editora-chefe. Oi, Rafaela, boa tarde. Oi, Fernanda, está tudo bem? Tudo bem, e com você? Também. Essa resposta não me convenceu. Quando você volta? O prazo para a entrega da matéria foi antecipado e o chefão quer contenção de despesa. Portanto, está na hora de regressar, minha amiga.
Chega de passear pelo Oriente. Muito engraçado. É sério, Rafaela? Como está o andamento da matéria? Já levantou todas as informações? Estou quase lá. Se tiver mais alguns dias, veja se consegue prorrogar um pouco o prazo. Desta vez não vai dar. Algumas matérias caíram e a sua, que não ficou nada barata para a revista, é a primeira da fila. É a da vez. Infelizmente, seu prazo acabou. Tem que vir e se virar com o que já conseguiu. Fernanda, eu preciso ficar aqui mais alguns dias. Você não ouviu nada do que eu disse? Não vai dar. 2 dias. Só mais 2 dias. Esse é o prazo que você tem para entregar a matéria. Daqui a 2 dias eu preciso dela completa. Rafaela hesitou por segundos antes de dizer: então não vai haver matéria. Simples assim. Pare de brincar que a coisa é séria. Eu não estou brincando. Eu peço apenas 2 dias. Depois eu pego o primeiro voo para o Brasil e ainda entrego a matéria no prazo. Como? Isso é comigo. Dê-me 2 dias e eu chego. Vou direto para a redação e entrego a matéria. Fernanda pensou um pouco e respondeu agitada: vou ver o que eu consigo. Espere na linha. O telefone ficou mudo por quase 5 minutos. Fernanda enfim retornou, confirmando: está bem, Rafaela. Acomodei as coisas por aqui e obtive uma pequena extensão do seu prazo, mas estamos no limite do fechamento. Não tenho nenhuma matéria reserva. Corro imenso risco. Você precisa chegar com a matéria montada daqui a 2 dias. Obrigada, Fernanda. Pode confiar. Estarei aí com tudo pronto no prazo. A editora-chefe desligou, depositando total confiança na repórter que prezava muito. A despeito disso, andava de um lado para o outro em seu escritório, visivelmente preocupada, quando a assistente entrou. Falou com ela? Quando chega? Daqui a 2 dias. Tudo isso já não deveria estar de volta? Era para ela estar aqui, sim. E o que houve? Pediu mais prazo. Não sei ao certo o que está acontecendo por lá. Sentou-se folheando os documentos que a outra lhe trouxera. Ao olhar para um dos prêmios que a matéria produzida por Rafaela rendera à revista, comentou: espero que ela saiba o que está fazendo. O tempo já foi mais do que suficiente. Deveria estar de volta. Mas também convenhamos fazer uma reportagem colhendo informações diretamente em Cabu, onde a mulher é tão discriminada, é um desafio e tanto. Temos de dar-lhe um desconto. Além do mais, Rafaela não é de decepcionar. As duas se concentraram na leitura de algumas matérias já prontas para serem publicadas e na revisão de cronogramas e prazos. Ao final da tarde, sentada diante do espelho, Rafaela terminava de se preparar. Passou o batom cuidadosamente e pintou os olhos, acentuando a sua curva com um delineador indiano que adquirira no aeroporto ao chegar no país. Enquanto se maquiava, pensava em Laila e no absurdo que era tudo aquilo. Uma menina criada como homem, por escolha da família, por vergonha e agora exposta àquela situação repugnante, ser obrigada a casar-se com o matador da própria irmã. Sentia-se pessoalmente machucada, não se conformava e se questionava insistentemente sobre o drama daquelas mulheres. Por mais que estudasse, pesquisasse, lesse sobre as origens antropológicas da condição feminina no Oriente Médio, nada respondia às inquirições de sua alma. Pensando então em Farista, seus olhos encheram-se de lágrimas e ela borrou um deles. Ergueu-se irritada, pegou o papel absorvente e praticamente arrancou a pintura com tanta raiva que os olhos ficaram avermelhados. Sentou-se na cama, entregue a sentido pranto. No plano espiritual, suave luz azul enchia aquele ambiente de delicada beleza.
2 espíritos vestidos de túnica branco-azulada, irradiando linda luminosidade, assistiam aos movimentos da jornalista. Compunham um casal simpático, ambos com cabelos totalmente brancos e um semblante sereno. A mulher aproximou-se de Rafaela e, acariciando-lhe os cabelos, comentou com o companheiro: Estou preocupada com ela. Veja como se formam pesadas manchas em torno do seu corpo espiritual. É a revolta que tem alimentado desde a chegada, que a está envenenando. Os dois se colocaram à frente da moça e estenderam os braços, envolvendo-a em energias amorosas e harmoniosas. Rafaela teve a estranha sensação de que alguém a observava. Olhou ao redor, mas logo refletiu que estava sozinha no quarto. Com uma sensação persistente, levantou-se e andou até a janela, olhando pelo vidro fechado, a rua lá embaixo e os inúmeros transeuntes. Não havia ninguém suspeito. Voltou a sentar-se de frente ao espelho, fitou os olhos manchados e, limpando-os, deu os últimos retoques na aparência e raciocinou: devo estar impressionada com a surra que levei e com toda essa violência que nos envolve nessa região. Ao terminar, pegou o gravador e o caderno de notas, enfiou-os na bolsa e saiu. Realmente, tornou-se uma bela mulher, comentou Eva. Bela e teimosa. Eu não diria teimosa, Amaro, e sim persistente. Ela não tem consciência do quanto a violência em derredor a está afetando. Sem um preparo que a proteja energicamente, abre-se por completo às emanações densas das experiências que vivencia aqui. Vamos acompanhá-la? Perguntou Amaro. Depois. Agora vamos visitar Luana, que igualmente precisa da nossa presença. Quer ficar com Rafaela? Vou até a Luana e mantenho você informada dos acontecimentos e necessidades de nossa neta. Prefiro então que você acompanhe Rafaela. Eu vou. Está bem. A senhora deixou o ambiente do hotel e rapidamente, com a velocidade do pensamento, estava no quarto de Luana. Encontrou a filha tentando animar a neta. Deve se esforçar para comer um pouco, está emagrecendo e só chora. O que você queria, mãe? Estou arrasada. Eu sei, mas é preciso ser forte, pensar nas crianças. Você não pode ficar centrada apenas em si própria. Os meninos estão muito desconfiados. Acho que deveria contar-lhes logo o que o pai fez. Não haja por impulso. Poderá arrepender-se mais tarde. Veja quem fala. Não é, dona Elsa? Por isso mesmo. Sempre fui impulsiva e hoje amargo remorso e arrependimento que não podem ser contornados. Luana acabou de secar os cabelos e se levantou, suspirando fundo. Eu vou tentar comer alguma coisa. Vamos, eu comprei aquela torta de frango que você adora. As duas foram para a cozinha, onde o jantar farto e variado estava preparado. As crianças já terminavam de comer, acompanhadas de Cristina, babá. Em Cabul, Rafaela saía do elevador quando o celular tocou. Era Giovanni. De imediato, ela desejou desligar. Não sentia vontade de falar com ele naquele momento. Quando ia seguir o impulso, lembrou-se do sorriso carinhoso do namorado e atendeu. Como sempre, ele expressou preocupação com ela e pediu que retornasse. O que há com você, Rafaela? Sua voz me parece estranha. Aliás, você está estranha já faz alguns dias. Impressão sua. Eu estou bem. Pode ficar sossegada. Eu estarei de volta depois de amanhã à noite. Tem certeza dessa vez? Meu prazo na redação já expirou. Eles queriam que eu chegasse amanhã. Então acredito que está voltando mesmo, afinal é a sua matéria que está em jogo. Sem dar atenção ao que ele insinuava, ela disse: Eu preciso desligar agora. Estou indo para uma reunião da Rava. Depois eu telefono para você. Rafaela, sei que já repeti isso vezes incontáveis,
Mas eu vou pedir novamente, tome cuidado, meu amor. Sabe que esse grupo sofre muitos ataques por parte dos opositores. Não se inquiete, estou me cuidando. Quase instintivamente tocou as feridas que ainda lhe doíam na face. Depois comentou, tentando acalmar o namorado. Além do mais, Jorge vai comigo. Como se isso me tranquilizasse. Não vá me dizer que está com ciúmes dele. Não, eu sei que está brincando. Estou com muita saudade. Ligue quando sair da reunião para eu saber que está bem. Vai ser muito tarde aí no Brasil. Você já estará dormindo. Não faz mal. Me acorde, eu quero conversar com calma. Olhe, Giovanni, não posso garantir. Não sei ao certo quanto tempo vai durar essa reunião ou que tipo de informações obterei. Prometo que assim que der eu ligo. Além do mais, logo estarei em casa. Então me passe o horário do seu voo que eu vou buscá-la no aeroporto. Não precisa. Por que não? Faço absoluta questão. Está bem, depois nos falamos. Agora eu preciso mesmo desligar. Um beijo. Jorge e Madeleine a esperavam no saguão do hotel. Ele, com as chaves do carro na mão, exclamou ao vê-la. Até que, enfim, aconteceu alguma coisa? Está atrasada. Cumprimentando o colega com um olá e a jovem concierge com um aperto de mão, ela se desculpou. Perdoe-me o atraso. Meu namorado telefonou e não tive como desligar. E aí, você conseguiu? Poderemos acompanhá-la? Sim, falei com uma das responsáveis e expliquei toda a situação. Normalmente o grupo não faz nada assim de improviso. Tudo tem que ser muito bem planejado e com antecedência. Entretanto, devido às circunstâncias e à perspectiva de tornar o nosso trabalho conhecido no Brasil, eles autorizaram. Quando já estavam acomodados no carro, Jorge olhou para Rafaela e comentou: Quer dizer que você tem um namorado? Não havia me contado. Tivemos tão poucas ocasiões para falar de nossa vida pessoal. Estão juntos há muito tempo? Indagou Madeleine. Quase 4 anos, ela respondeu meio sem jeito. E pensam em se casar? Desta vez a pergunta foi de Jorge. Casar? Não sei. Giovanni vive insistindo, mas eu ainda não estou pronta. E por que não? Insistiu o fotógrafo. É meio complicado e acho que não é o momento para esse assunto. Precisamos nos concentrar e aproveitar essa oportunidade que Madeleine nos proporciona. Jorge calou-se. Rafaela trocou algumas informações com Madeleine, preparando-se para valorizar ao máximo aquele contato com os integrantes do grupo, que apoiava e defendia os direitos da mulher no Afeganistão. Quando se aproximavam do endereço onde a reunião aconteceria, Rafaela sorriu, olhou para a porta discreta que se separava da rua o grupo que ia encontrar e perguntou a Madeleine: Podemos entrar? Já nos aguardam. Aguardem, a história continua.